Oi, meu povo, gente boa, vocês viram só o áudio que vazou do Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil de Bolsonaro do Centrão, aquele famoso, conhecido corrupto, que faz parte daquela cúpula ali que envolve o ex-ladrão Valdemar da Costa Neto, sócio de Bolsonaro, no que diz respeito à conjugalidade. Valdemar, eu quero primeiro saudar a pessoa mais importante desse evento, que é a nossa Michelle. Não vamos falar aqui em coisas pequenas, porque a estes tais, sociedade que realmente importa é aquela que envolve cash, faz-me rir. E o tal Ciro Nogueira mostrou a serviço de quem ele está. E aí, aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo, se cumpriu. Quem que define a eleição nesse país? Mercado financeiro e os seus serviçais. A mídia brasileira que está ali de prontidão para responder à solicitação deste que é o chefe, o corruptor. Gente, eu quero falar aqui rapidamente sobre dois assuntos. São assuntos importantes que dizem respeito à corrupção neste país. Não é de hoje que por trás dos corruptos tem os corruptores, assim como por trás do roubo, do furto, do assalto, tem o receptador, e que sem o receptador não existe assalto, nem furto, nem roubo. Portanto, nos dois casos, o problema não está em quem rouba ou em quem se corrompe. Não, a causa real, a causa raiz da corrupção são os corruptores. E quem são os que corrompem? Os nossos políticos corruptíveis. Quem está por trás do governo Bolsonaro? Gente, fizeram pesquisas dizendo que o Lula perdeu popularidade. Mas sabe qual que é o detalhe? A mídia servindo ao mercado, que são os corruptores, quem paga a mídia, quem paga os nossos políticos para agirem contra os brasileiros são eles. Eu quero falar sobre eles. Você vai ver o áudio do Ciro Nogueira, aquele famoso corrupto que esteve envolvido em tudo que não presta nesse país. Muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu e desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%, o Lula tem um peso de 30%, então não vai cair dele. O presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment do presidente. Então, e eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. O golpe está em andamento, e quem está por trás do golpe está acima da lei. É a majestade, o mercado. Não sei se vai engajar esse assunto, né? Porque o mercado compra a mídia, mas também compra as plataformas. Mas a gente já sabe. O áudio do Ciro Nogueira mostra o Ciro Nogueira justificando ao mercado que, ora, não sei se vai dar para derrubar o Lula, hein? A Dilma foi mais fácil, o brasileiro é misógino, a gente pode trabalhar ridicularizando ela, tiramos as falas do contexto, aí colocamos aquelas falas todas distorcidas, a gente faz montagens e aí parece que ela não regula bem, que ela tá perdida, a gente vai destruindo a imagem dela. A Dilma mas o Lula tem 30% de aprovação, vai ser necessário que vocês comprem os institutos de pesquisa para começar a destruir a imagem dele. Quando ele estiver lá com 7%, aí a gente age aqui no Congresso e checkmate. Mas precisamos trabalhar em conjunto. Eu quero falar também sobre o Eduardo Baranola, que lá dos Estados Unidos está lutando para que os Estados Unidos não imponham sanções ao Brasil. Gente. Olha que curioso! Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. Foi essa mentira que ele teve a cara de pau. Bananola, eu vou comprar uma caixa de óleo de peroba para você, pro Gaia, pro Chupetola, para todos esses. Essa gente imprestável que faz parte desse círculo de vocês, né? Que também é um braço, um tentáculo do mercado, hein? Não nos esqueçamos disso. O mercado tá por trás de tudo de ruim que acontece. Você tá sabendo, né? Não tá? Então você tem que me seguir, porque eu vou mostrando para vocês quem está por trás da corrupção no Brasil e da miséria. Tá claro, tá óbvio, né? Fazem pesquisas dizendo que o Lula tá perdendo popularidade. Gente, ainda que o Lula fique com popularidade zero,
por conta dessa mídia vendida, ainda que caia para zero, reprovação total. Na hora de votar, as pessoas vão olhar assim e dizer, Tarcísio? Ah não, né, eu vou ficar com o Lula mesmo. O quê? O cantor sertanojo? Não, vou ficar com... O quê? O coach? Não, gente, eu vou ter que votar no Lula. Peraí, quem? Eduardo? Aquele do pendrive? O que fugiu porque estava com medo de ser preso? E que agora fica falando que está salvando o Brasil? Que abandonou o mandato que os seus eleitores entregaram a ele abandonou. Para lutar lá de fora, morando numa mansão. Votar neste aí? Não. Gente, a pesquisa, qualquer pesquisa que coloque um inelegível como candidato, não merece o menor respeito. Olhe se todas as pesquisas não tem Bolsonaro lá. Respeita as leis golpistas. Instituto de pesquisa que coloca um inelegível, processado, réu como candidato, é golpista. Respeitem o Brasil. Gente, deixe o seu like, seu coração vermelho que pulsa por esse Brasil. Somos nós, estamos juntos, né? Curta, deixe seu like, não custa nada. Se inscreva no canal e apoie nessa chavinha se você puder. A gente precisa deste apoio, tá bom? Um grande abraço, vamos em frente. Cacete nesses vagabundos. Eu tenho muita gestão que é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Lula. O melhor presidente da história desse país. Muito se fala neste país do corrupto, mas quase ninguém fala do corruptor. Sem o receptador não existe ladrão. E sem o corruptor não existe corrupto. Quem é que mantém o roubo, o assalto, a mão armada, o furto? Aquele que compra o produto oriundo deste tipo de atividade. E quem que mantém os nossos políticos sempre corrompidos em medida suficiente e também corrompe a nossa mídia, que não é nada em favor da população, nunca foram. Não há uma matéria que defenda a população de fato, além do sensacionalismo, para engajar. Nunca vi eles de fato defendendo a população. Eles defendem banqueiros, corretoras, especuladores, gente que ganha dinheiro às custas da miséria. E existe um movimento aí, a gente já está vendo, do meio do mandato do Lula para frente, um movimento coordenado. E não estou falando daquela meia dúzia de lunáticos bolsonaristas do Congresso Nacional. Estou falando de gente como Ciro Nogueira. Políticos de peso. Gente ali que conhece os meios de se ganhar dinheiro. PL e PP, tudo que de ruim acontece no Brasil em termos de corrupção, esses dois partidos estão lá. Pesquise. Aí o Ciro Nogueira diz assim, olha, derrubar o Lula não vai ser tão fácil assim. A gente vai ter que ir desgastando a imagem dele. Vamos fazendo uma pesquisa aqui, outra pesquisa ali. Porque institutos de pesquisa, a gente vai criando institutos. De repente surgiu uma avalanche de institutos de pesquisa que a gente nunca ouviu falar. E todo dia ali, no Jornal Nacional, momento do jornal pesquisal. Vamos falar agora da queda da popularidade do Lula. Antes que ele vá pensando que a gente está do lado dele, Lula, um recado para você. Pare de achar que a tua gentileza, o teu cuidado no trato com a mídia, o respeito que você tem com o jornalismo televisionado, as entrevistas que você dá a repórteres da mídia de grande massa, com gentileza, você pensa que eles estão preocupados com gentileza. Bolsonaro os tratou mal, tratava-os como lixo. E eles, de certa forma, sempre defenderam Bolsonaro, porque por trás de Bolsonaro estava um mercado. E o mercado é quem corrompe os nossos políticos. O mercado é o mercado que é corrupto. Sem o mercado não haveria corrupção. Sem o receptador não haveria assalto, não haveria roubo, a mão armada, não haveria furto. O mercado corrompe. O receptador compra produto de furto. E é o mercado que diz à Globo, você vai falar mal do Lula. E a Globo nunca falou mal do Bolsonaro, na verdade. Aquela entrevista, lá em 2018, antes da eleição de 2018, que Bolsonaro falou do kit gay, lembra da cartilha? E todo mundo sabia que aquilo era mentira. Falou isso em rede nacional, durante o Jornal Nacional, falou da cartilha.
E o Bonner e a Renata ficaram quietinhos, porque eles não tinham ordem deste que compra o jornalismo, que compra os caciques da política para desmentir Bolsonaro, porque Bolsonaro era o candidato do mercado, não era o candidato do Brasil. O mercado é contra o poder de compra, contra o acesso. A população não pode crescer, tem que continuar ignorante para que se submeta a trabalhar nestes subempregos por salários miseráveis de fome. Ciro Nogueira falou ao chefe: olha, chefe, mercado, não vai ser fácil derrubar o Lula porque ele tem mais de 30%, né, de popularidade. Então a gente vai fazendo uma pesquisa. Olha, a minha parte, ali a gente conseguiu derrubar a Dilma, que a gente aproveitou a misoginia, o preconceito do brasileiro. Ela não tinha muita popularidade porque era mulher, na verdade, né? Maltratada, desrespeitada. Eu lembro do estádio de futebol lotado, Copa do Mundo, e as pessoas mandando a Dilma tomar naquele lugar. Quem que estava no meio daquele povo incitando? São os mesmos que estavam incitando aquelas pessoas que estão presas hoje. São os mesmos que incitaram a população a praticar aqueles crimes pelos quais elas estão sendo presas, punidas. Penas altas, porque é o que está escrito na lei. E cada um daqueles que ali estavam cometeram pelo menos 4 a 5 crimes. Todos esses crimes, Bolsonaro sabia, ele mesmo sancionou alguns, sabia do peso e da pena. Por isso que ele fugiu. A majestade, o mercado, ganhou muito dinheiro com a miséria e com a fome, e com a desgraça e com a morte durante o governo Bolsonaro. Este grupo econômico poderoso, que não está nem aí para mudanças climáticas, não está nem aí se vai haver uma crise, um cataclisma, se surgirão novas pandemias, se no meio dessas pandemias surgir miséria e fome e as pessoas voltarem a comprar ossos para fazer sopa e espinha de peixe para fazer caldinho. Eles não estão preocupados com isso, eles não se saciam de dinheiro, é uma doença terrível. A doença da grana. Eles só pensam em dinheiro. E eles compram quem eles quiserem. Por quê? Porque muitos estão à venda. O mercado atua em 2 linhas. A mídia de grande massa, que é comprada por eles, que não tem nenhum compromisso com o Brasil, nenhuma pluralidade. Ela é toda vendida ao sistema. E todas as matérias são previamente editadas. E ali só vai ao ar, de fato, aquilo que o mercado quer. E jornalistas sem caráter, ambicionando o seu lugar como âncora. Para você ser âncora por muito tempo, você tem que ser um garotinho muito bem comportadinho. Falar só o que o mercado quer. O mercado atua em 2 áreas. Através da mídia e através dos caciques do Congresso. Aí o Ciro diz assim: vai ser difícil derrubar o Lula, porque ele tem uma popularidade muito alta. Vamos ter que atuar em 2 frentes. Pesquisas todos os dias no Jornal Nacional, e a gente vai desgastando ele aqui. Só que não garanto que vai ser possível. E é por isso que aqueles loucos das fake news que ficam gritando no Congresso Nacional ainda tem voz. E ninguém da direita disse: ei, peraí, esse pessoal imprestável não é direita. Por quê? Porque o mercado diz assim: ei, deixa eles gritar. Globo, ei, mais pesquisa, hein, Globo? Ô, você cacique, vem cá. Quando é que vocês vão derrubar o Lula? Nós queremos alguém tipo Bolsonaro, que deixe o Brasil nas nossas mãos, pra gente poder explorar, virar do avesso, espremer, e sair todo o suco, e a gente joga fora aquele bagaço imprestável e a gente vai para outro país. A gente vai fazer investimentos em outro país daí. O Bananinha viajou para os Estados Unidos com o propósito, diz ele, segundo a todos os bolsonaristas, ele foi lá conversar com Trump para impor sanções ao Brasil, para que, através de sanções, de coerção, de coação, fizessem com que o Supremo Tribunal Federal recuasse em relação aos crimes do pai dele. E o pai dele é protegido pelo mercado. A popularidade de Bolsonaro precisa ser mantida. Não para manter Bolsonaro livre, mas para que a transferência de votos de Bolsonaro para Tarcísio ou qualquer outro candidato do mercado, a serviço do mercado contra o povo, seja viabilizado. Então, eles querem, o mercado quer manter Bolsonaro assim, nós aqui todos falando dele o tempo todo. Não tem como não falar. Porque ou a gente fala, ou a gente entende
Eu não quero falar, eu não quero ficar gastando meu tempo falando desse lixo. Eu quero falar de educação, gente. Eu quero falar de cultura. Eu quero falar de arte. De coisas que fazem bem à nossa alma. Eu não quero falar dessa porcaria. Mas eu estou aqui falando. Estou falando porque essa é a pauta que eles nos impõem. O Bolsonaro foi falar que o Trump estava taxando o Brasil por conta das ideias comunistas que circulam por aqui. Essa insistência do Lula com esse comunismo. Por isso que o Trump taxou só em 10%, Bolsonaro. Ah, é? Vocês estavam torcendo que o Brasil fosse taxado em 50%? Aí vem o Trump e diz assim, não, peraí, nós temos negócios com o Brasil. O Brasil compra muito mais do que vende pra gente. Então não é vantagem pra gente taxar um parceiro comercial só porque você é um criminoso e quer se livrar da cadeia. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares. É o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz. Aí o criminoso vem a público e diz assim, não, fomos nós que negociamos essa tarifa mais baixa. Não, a gente sabe que vocês negociam há muito tempo. Tarifas altas, vocês querem sanções. Aí vocês acham que o bolsonarista é burro. O Eduardo Bananinha foi na época da Copa do Mundo lá em Catar. Tava todo mundo em frente aos quartéis, chuva, vento e aquela coisa que vocês armaram para dar o golpe. Eduardo Bananola foi lá assistir a Copa do Mundo vestido para torcer pelo time. Aí vazou a imagem dele com a familhinha. Ah, todo mundo se divertindo. Os bolsonaristas embaixo de tendas, chuva e sol. E ele no Catar curtindo a Copa do Mundo. Aí, quando as imagens vazaram, ele veio com aquele monte de pendrive dizendo que estava lá porque o mundo estava lá. E aí ele ia entregar vídeos que estavam nos pendrives para não sei quem. Vocês acham que o bolsonarista acreditou? Agora, o Eduardo Bananinha vem falar que ele está nos Estados Unidos negociando para que o governo do PT, para que o governo Lula dê certo. É porque ele negociou tarifas mais baixas para o Brasil. Gente, vocês acham que vão enganar quem com essa conversinha mole? Aí vem o Geyer, ridículo, falar que a taxação... E olha, as tarifas que o Trump impôs à China, à Europa, a ilhas que não tem ninguém, só tem pinguim lá. Ele taxou todo mundo. Até os pinguins vão ter que pagar agora tarifas de exportação de produtos. Eles estão exportando gelo, né, para os Estados Unidos e agora vão ter que pagar. Os pinguins das ilhas desertas vão ter que pagar tarifa em cima do gelo que eles estão exportando. Só que o gelo está indo sozinho para os Estados Unidos, sabe? Que está se desprendendo das geleiras por conta do aquecimento global, que é resultado de gente como Bolsonaro e Trump, que não respeita nem as pessoas, tampouco respeita a fauna, a flora, não respeita ninguém, gente como o mercado, que só pensa no lucro, ainda que o lucro signifique mais veneno na comida ou a falta de comida na mesa. Essa gente compra Ciro Nogueira, compra o ladrão, ex-ladrão, o Valdemar. Gente, fiquem bem, não deixem de contribuir com este canal.